Bom dia, a paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui, diretamente de Toronto, Canadá. Nesta manhã eu quero louvar a Deus por estarmos juntos mais uma vez para refletir na palavra do Senhor. Espero que o seu dia esteja sendo abençoado. Eu quero falar nesta manhã sobre atitude. Estamos vivendo um momento difícil para todos e por mais que a situação é complicada, é difícil, nós precisamos entender que muita coisa pode ser diferente, muita coisa pode ser melhor, se muitas vezes nós tivermos a atitude correta. Sei que há momentos em que nós nos sentimos amarrados, travados, não há nada o que fazer, aparentemente, mas se nós cremos em Deus, se nós acreditamos na misericórdia de Deus, o Senhor ele sempre tem uma porta para nós, ele sempre tem um escape. Basta nós pedirmos, basta nós orarmos, perguntarmos a Deus. Eu sei que talvez pessoas que nos ouvem não têm essa fé, não acreditam até mesmo em Deus, mas é a realidade, é a verdade. A Bíblia Sagrada nos garante que existe um Deus no céu e Ele ouve orações. E Deus ele é capaz de nos direcionar, Ele é capaz de nos orientar, se nós pedirmos, se nós buscarmos. E aí então, tendo entendimento, nós precisamos ter coragem às vezes de tomar as atitudes corretas. Grande parte dos problemas que nós vivemos, eles muitas vezes duram mais do que deveriam por falta de atitude. E nós vamos ver aqui um exemplo nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, de pessoas que tiveram uma atitude. Pessoas que estavam numa situação dramática, numa situação difícil, de vida ou morte. E a grande maioria das pessoas não tiveram uma atitude. Mas quatro pessoas tiveram uma atitude e salvaram uma cidade toda. Eu estou falando aqui do primeiro livro de Reis, capítulo de número 7. A Bíblia narra uma história que talvez você conheça sobre os 4 leprosos de Samaria. Samaria era a capital do reino norte de Israel e havia muitas guerras naquela época. E nesse período aqui, essa cidade estava sendo cercada pelo exército inimigo. E a estratégia que o inimigo estava usando era de deixar o povo dentro da cidade, cercar eles, até que a comida se acabasse, a água se acabasse. Era uma estratégia muito utilizada e funciona. E nós estamos vivendo também neste momento uma situação parecida. Estamos trancados aqui no Canadá mesmo, nem mesmo ir à casa de um amigo nós podemos, igrejas com 10 pessoas somente, a maioria das igrejas fechada. E estamos vivendo um cerco. Mas o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? O que eu tenho no meu coração é o que eu estou fazendo hoje aqui. É o que eu estou fazendo quase todos os dias. Estou pregando o Evangelho. Estou anunciando o reino de Deus. É o que eu fui chamado para fazer. E eu estou tomando uma atitude. Não sei o que vai ser amanhã, não sei como as coisas vão acontecer, mas não estou deixando de fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é pregar o Evangelho. Há pessoas necessitadas que precisam ouvir. E nas demais coisas, estou orando a Deus, pedindo a sua misericórdia. O Senhor tem provido o pão de cada dia, não tem faltado. Temos saúde, mas eu preciso ter atitude, eu não posso parar. Principalmente como pastor de igreja, eu não posso parar, eu preciso continuar para que as pessoas vejam e também continuem, para que você tenha força para continuar. E estes homens, a Bíblia diz aqui no capítulo 7 de 2 de Reis, diz assim: disse Eliseu, o profeta Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais diziam uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entraremos na cidade, há fome, e morreremos ali.
Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao acampamento Ciro e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para ir ao acampamento dos Ciros. E chegando eles à entrada do acampamento, não havia ali ninguém. Veja que estes homens eram leprosos, ou seja, por que eles estavam fora da cidade? Por que eles estavam no portão? Porque eles não podiam estar na cidade, eles eram leprosos. O leproso não vivia no meio das demais sociedades. A situação deles era pior do que daquelas pessoas que estavam dentro da cidade, porque eles nem poderiam estar lá dentro. E o povo que estava dentro da cidade estava lá com medo, a comida acabando, aconteceram coisas horríveis que eu não vou citar aqui, naquele cerco, porque as pessoas não tinham o que comer, o desespero foi tomando conta, e nós estamos vivendo isso hoje. Talvez não a falta de comida, mas devido ao isolamento, devido aos problemas emocionais, as pessoas estão perdendo a sua razão. Mas aqueles 4 homens que já viviam uma situação difícil, ou seja, eles tinham experiência com dificuldade. Quando você sabe o que é ter dificuldade, você não sofre tanto mais quando um problema vem, porque você tem experiência. A Bíblia fala disso, que Deus permite situações na nossa vida para que a prova da nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo, ela glorifique a Deus. Nós temos experiências e sabemos que Deus tem cuidado de nós. Você talvez tenha experiências, Deus tem cuidado de você até aqui. Ele não vai deixar você perecer. É hora de usar a experiência que nós temos com Deus para saber, Deus não vai me abandonar, Ele jamais me abandonou. Eu preciso tomar uma atitude. Aqueles 4 moços, eles começaram a indagar, eles falaram, espera aí, estamos aqui preocupados e está acabando o tempo. Se entrarmos lá, vamos morrer de fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer também. Somos leprosos, ninguém nos quer. E nós vamos ficar nessa situação? Nós vamos simplesmente aceitar isso? Será que Deus não tem outro meio? Será que Deus não tem outra saída? Deus tem. Mas às vezes eu preciso tomar uma atitude, eu preciso dar um passo. E então eles tomaram uma decisão. Olha, o não nós já temos, um amigo meu costumava dizer. O não você já tem, por que não tentar algo que poderia vir um sim? Às vezes nós estamos, por exemplo, no trabalho, uma situação, e ficamos com medo de falar com alguém por algo que está acontecendo. O não eu já tenho, por que eu não vou falar e talvez venha um sim? Ou talvez um processo migratório. O não eu já tenho, por que não tentar e de repente receber um sim? Eles entenderam que eles precisavam ter uma atitude. Eu não posso viver assim o resto da vida. O meu casamento não pode ficar assim o resto da vida. O meu relacionamento com meus filhos, com a minha família no Brasil, ou aqui não pode ficar assim por resto da vida. Até quando vai ficar assim? Até quando eu vou viver assim? Talvez você está se perguntando aí na sua casa, você no seu quarto, você em depressão. Será que Deus te fez para viver assim? Não, Ele não te fez para viver assim. Deus tem uma saída? Deus tem uma saída. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar uma saída, mas é preciso tomar uma atitude. Eu preciso me levantar do chão e tomar uma atitude. E eles falaram assim, se nós ficarmos aqui vamos morrer, se entrarmos vamos morrer, vamos fazer o seguinte, nós não valemos para nada mesmo, nós somos doentes, vamos nos entregar ao inimigo, pelo menos lá tem comida, se eles nos deixarem viver, nós viveremos. Mas se eles nos matarem, de qualquer maneira nós íamos morrer. Nós temos pelo menos uma possibilidade, vamos tentar ela. Por que eu não vou tentar a possibilidade que eu tenho se existe um caminho? Se existe uma saída, eu vou ficar parado e não vou tentar, eu preciso pelo menos tentar. Eu preciso pelo menos tentar restaurar esse casamento. Eu preciso pelo menos tentar restaurar esse relacionamento. Eu preciso pelo menos tentar fazer esse concurso, fazer essa prova, esse exame. Eu preciso pelo menos tentar essa cirurgia que o médico diz que é a única solução que existe. Eu preciso tentar. Se é isso, se Deus não vai me curar sem que eu passe pela cirurgia, eu preciso tentar. Eu preciso pelo menos tentar a possibilidade que existe diante de mim. Se alguém está me abrindo uma porta e não existe nenhuma outra, eu preciso analisar e ver essa porta e pelo menos tentar. Eu preciso pelo menos não me arrepender de não ter tentado viver melhor
e chegar ao final da minha vida e pensar assim, como podia ter sido diferente, mas eu não tive coragem. Às vezes é necessário ter coragem. Jesus, ele tem uma vida nova para nós, ele tem uma nova história, mas eu preciso ter coragem de receber a Cristo na minha vida, de aceitar aquilo que ele tem para mim, de perguntar para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? Como aqueles homens perguntaram no dia de Pentecoste, varões e irmãos, o que faremos? Como o homem lá, quando Paulo e Silas foram libertados da prisão, e ele disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele diz, aceite, receba o Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Você precisa tomar uma atitude. Você não vê nenhuma outra saída e Jesus está de braços abertos. Tente Jesus, dê uma chance. Eles falaram, vamos lá, o que pode acontecer? Nós podemos morrer, mas nós podemos morrer estando aqui também. E aí, Deus fez um milagre. Aí o milagre aconteceu, porque quando há atitudes, Deus precisa somente de uma atitude, às vezes, para fazer um milagre na nossa vida. A primeira atitude que eu preciso ter é voltar a acreditar que Deus faz milagre, que o Senhor está conosco nesta situação, nesta pandemia. Ele não nos abandonou. Aqueles 4 homens saíram ali, quem sabe o que eles estavam pensando? Como vai ser? Vamos ser recebidos? Vamos ser mortos? O que vai acontecer? Mas é a única chance. Eu não posso passar minha vida toda sentado aqui. Eu não posso viver minha vida toda parado aqui esperando a morte chegar. Eu preciso tomar uma atitude. E eles foram ali. E para surpresa deles, quando eles chegaram, Deus já tinha feito um milagre. Quando eles estavam indo ali, Deus fez com que o inimigo ouvisse um barulho, como se fosse um grande exército vindo à direção deles. E então eles pensaram, Israel contratou outros exércitos, estão vindo contra nós, nós vamos morrer. E eles fugiram. E eu não li toda a história, você pode ler, 2 de Reis, capítulo 7. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles tinham fugido. E quando eles chegaram, eles viram que o exército inimigo fugiu, deixando tudo para trás. Tinha muita comida, tinha joias, tinha riquezas. E então aqueles 4 homens fartaram-se, mas pensaram, e os nossos amigos, os nossos irmãos que estão lá na cidade? E aí eles voltaram, falaram, eles não acreditaram, mas de repente alguém acreditou, foram lá e viram que era da maneira que eles tinham falado. E aí se cumpriu a palavra do profeta, que tinha muita comida no outro dia de manhã, e todos foram alimentados, e o milagre aconteceu, e todos se alegraram. Por quê? Por causa da atitude de 4 homens. Se você tiver atitude, a sua família toda vai ser beneficiada pela sua atitude, a sua casa toda vai ser abençoada pela sua atitude. Mas nesta manhã, saia do seu lugar, vá em direção a Cristo, dobre-se de joelho, arrependa dos seus pecados, pergunte a Ele o que você tem que fazer. Se você já serve a Ele, Senhor, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver a minha situação, eu preciso resolver a minha vida. Jesus vai te orientar, o Espírito Santo vai te orientar, mas a única coisa que você não pode fazer é ficar da maneira que você está. Você precisa se levantar e tomar atitude. Jesus te ajudará. Que Deus te abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.